Olá, pessoal! Existe um grupo de pessoas que estão costumeiramente, vez por outra, citando em suas conversas do dia a dia o nome de um ser, este ser. O diabo, Satanás, o adversário de Deus, o inimigo do homem. Segundo a Bíblia. Tem pessoas que sempre botam o nome desta criatura em suas palavras, em suas bocas. É comum você ver pessoas que moram nos interiores do Brasil atribuírem a este ser vários nomes: cabrunco, diacho, coisa ruim e por aí vai. É comum também alguns desenhos, creio que satanistas, por exemplo, o Scooby-Doo, Salsicha, aquele amiguinho do Scooby-Doo, tão engraçado. Scooby-Doo, onde está você? O que ele diz sempre? Ô diabo, ô diabo. Olha, um barco em Viking. Temos intruso. Por que não diz ô Jesus, ô Deus? Não. Prefere dizer ô diabo. Rapidamente, sutilmente, ô diabo. Olha! Também o Dragon Ball Z. Satã, Satã, Senhor Satã. Parem-se! Nosso único salvador, o grande Senhor Satã, vai entrar em cena! Existe um homem lá que é um fracote, que diz que é um guerreiro e chama-se Senhor Satã. Aí criancinhas costumeiramente entoam o coro. Satã, né? É verdade, pessoal? Tem também o outro, muito querido entre as crianças, um desenho pica-pau inofensivo, brincalhão. O que ele diz? Eu sou um diabo necessário. Claro que é necessária. Eu sou um diabo Eu sou um diabo necessário. Tem muitos outros, por exemplo, Caverna do Dragão, o Demônio das Sombras. Seu filho! Demônio da Sombra! Tinha também um antigo, o Jaspion, que era o Satangos. Será que o Satangos morreu? Este é o local secreto onde Satangos faz o recarregamento de energias. Então, pessoal, existem desenhos satanistas que estão constantemente, sutilmente, subliminarmente citando o nome deste. Gostaria de mandar um forte abraço para minha querida amiga Cristel Segovia, del Paraguai. Cristel Segovia, um beijo, um abraço. Ela me segue no Instagram, no leonan.js.youtuber. Você também pode ser o nosso amigo no Instagram. Faça como a minha querida amiga del Paraguai, Cristel Segovia. Cristel Segovia, que Deus te abençoe e te proteja sempre. Tchau. E existem pessoas que, sem o devido conhecimento, sem o devido preparo espiritual, adentram em alguma religião, tornam-se um adepto, um ser religioso, quer evangélico, quer católico, quer de outra religião, e lá vê um líder espiritual que com certeza tem alguma defesa própria, é um homem consagrado no altar de Cristo, e este homem ousadamente cita o nome do diabo. Sai da frente, Satanás! E proferindo palavras de maldição contra este ser. Esquecendo-se que muitos fiéis que não têm nenhum conhecimento, que não têm nenhuma base nos fundamentos de Cristo, que não têm defesa espiritual alguma, até novos convertidos surfam na onda daquele líder espiritual e passam a amaldiçoar o diabo. Ó. Já foi. E vai outra. Dizendo que o diabo está debaixo dos seus pés, que o diabo é um maldito, que é isso, que é aquilo, e passam a xingar um ser, este ser, esquecendo-se que este ser
é um ser milenar ancestral que existe desde a criação dos tempos, quando Deus criou o limo do cosmos e o universo, já havia criado este ser. No princípio de todas as coisas, quando Deus formava o limo do cosmos e o universo, criou também os anjos, mensageiros de Deus, adoradores e guardiões da glória eterna. Anjos, querubins e serafins, seres celestiais, imortais e magníficos, para viver eternamente, adorando e servindo ao Senhor Deus Supremo. Criou também Lúcifer, o brilhante, o filho da alva, o sinete da perfeição, um dos mais belos, inteligentes e perfeitos seres celestiais que Deus havia criado, o querubim da guarda ungida, que fazia parte das hostes celestiais, das miríades de anjos de Deus, anjos, querubins, serafins, arcanjos, e, segundo a Bíblia, este era um querubim da guarda ungido, um querubim separado, um querubim de alta patente no exército de Deus. E esquece-se também que este ser é altamente inteligente, que tem uma poderosa capacidade de persuasão, de modo que conseguiu convencer a terça parte das miríades de anjos celestiais a rebelar-se contra Deus e tentar tomar o trono do próprio Altíssimo. Então, pessoal, muito cuidado ao proferir sem o conhecimento necessário e sem pensar nas consequências que podem gerar contra você, contra a sua saúde, contra seus familiares. Lembre-se do que diz no livro de Jó, citado na Bíblia, em que havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Possuía muitas riquezas, possuía 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos, e sempre adorava a Deus, oferecendo sacrifícios por pecados que talvez seus filhos tivessem cometido. Mesmo assim, diz a Bíblia que num dia em que os filhos de Deus, os anjos, foram apresentar-se a Deus, veio também no meio deles Satanás. Quer dizer que este ser nunca perdeu o acesso com Deus. Embora que no livro de Lucas cita um texto em que Jesus falando diz que eis que eu vi Satanás cair do céu à terra como um raio. Ou seja, houve uma batalha no céu em que anjos poderosos rebelaram-se contra Deus e Deus encarregou o arcanjo Miguel de comandar uma força-tarefa poderosa de anjos para combater o príncipe Lúcifer, e ele foi expulso junto com seus anjos do céu para a terra, não foi para outro lugar, para a terra, de modo que Cristo citou que viu ele cair do céu à terra como um raio. Tamanho foi o poder daquela explosão, daquela queda do querubim. Então, cita no livro de Jó que Deus indagou, perguntou a Satanás de onde ele vinha. Aí o que ele respondeu? Ora, vim de rodear a terra e passear por ela. Deus voltou a perguntar a Satanás: vistes o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia-se do mal? E logo Satanás tratou de atribuir a Jó que a sua obediência ao Deus Supremo era por causa de sua riqueza, que Deus havia abençoado ele com muitíssima riqueza. Então Deus permitiu ao diabo que tocasse em tudo quanto Jó possuía, porém não tocasse na sua vida, porque a sua alma pertencia ao Criador. Então, pessoal, todos conhecem a história
do poder que o diabo teve de atuar contra a vida de Jó, movendo ladrões, movendo as forças do tempo, e no final matou os 10 filhos de Jó. Isto porque Jó era um homem temente a Deus, em que a sua alma pertencia a Deus. Jó estava voltado com sentimento para Deus. Por isso que o diabo agiu controlado pelo próprio Criador. Mas você que não tem nenhum temor de Deus, você que ousa desafiar um ser milenar como este, sem o conhecimento, vai na onda de pastores, missionários, padres, bispos, que, como eu falei a vocês, ele já tem uma defesa, ele tem um conhecimento, e você vai na onda dele para estar insultando o diabo, citando-o com frequência, proferindo palavras de maldição contra ele, e depois sofre as pesadas consequências. Porque diz a Bíblia o quê? A Bíblia diz claramente que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Será que ele é um leão que vai te pegar a força, vai te morder o pescoço? Não, pessoal. O inimigo da nossa alma anda procurando as brechas, pessoal. E você pode estar na igreja clamando a Deus com firmeza, Deus te protegendo, mas tem uma ocasião em que você sai daquele lugar e você comete algum pecado. E é aí que este ser atua na sua vida. Ou te enviando alguma seta maligna, ou alguma doença para você ou familiar seu, ou esperando um vacilo seu, uma brecha na sua armadura espiritual. Lembre também que diz a Bíblia que nunca mais levantou-se em Israel ou no mundo um profeta como Moisés, no qual Deus falava com ele face a face. Moisés era tão íntimo de Deus que teve um dia que ele disse: Senhor, eu quero te ver o teu rosto. E Deus disse o que? Moisés, quem me vê morre, Moisés. Eu quero te ver, Senhor. Tamanha era a intimidade daquele hebreu que passou boa parte de sua infância e juventude sob o domínio de Faraó, e depois voltou às suas origens, ao povo hebreu, e tinha tamanha intimidade com Deus que Deus permitiu que ele visse de costas. Vem cá, Moisés, fica nessa fenda aqui da rocha. E Moisés pôde contemplar Deus passando de costas toda a sua glória, pessoal. Deus descia para falar com Moisés face a face. E diz a Bíblia que após a morte de Moisés, Deus escondeu o corpo dele. E mais adiante diz que houve uma guerra, houve um confronto em que o diabo e o arcanjo Miguel disputavam o corpo de Moisés. Para que o diabo queria o corpo de Moisés? Porque com certeza iria haver peregrinação na terra. Moisés seria adorado e iria direcionar parte da adoração para ele. Mas diz a Bíblia que Deus disse que a minha honra eu não dou a ninguém. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Então era isso que o diabo queria, que houvesse uma peregrinação, uma adoração aos restos mortais de Moisés, e Deus não permitiu. Então dá-se a entender que quando o diabo procurava, interveio novamente o arcanjo Miguel, aquele que havia expulsado-o do céu. Mas diz a Bíblia Sagrada que o arcanjo não ousou proferir palavra de maldição contra ele, contra o diabo. Simplesmente disse o que? O Senhor te repreenda, Satanás. Porque havia ali uma igualdade de poder, pessoal. Poderia haver uma batalha colossal entre os dois, perda de energia, dano físico entre eles, embora sejam seres imortais. Um anjo não ousou amaldiçoar o diabo, enquanto um ser humano qualquer, com pele, ossos e carnes, que pode ser facilmente ferido, atreve-se a
ousar desafiar este ser, dizendo que ele não pode lhe tocar, e aquilo outro. Ora, nenhum outro homem falou tanto no diabo quanto Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. Quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, quando o diabo oferecia a ele os prazeres do mundo e a glória desta terra, Jesus sempre citou as Escrituras para defender-se e para vencer o diabo. Em nenhum momento diz a Bíblia que Deus xingou ele, ou chamou ele disso ou daquilo outro. E no final, quando o diabo ofereceu a Cristo Jesus todos os reinos do mundo, porque a ele pertenciam, para só Jesus adorá-lo, ele disse o quê? Retira-se, Satanás. Mandou ele retirar-se. E diz a Bíblia no livro de Lucas, e o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Quer dizer que nem de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o Verbo encarnado, o diabo o deixou totalmente. Quer dizer que Satanás continuava procurando brechas de Jesus. E teve uma ocasião em que Jesus previa a sua morte diante dos discípulos, e Pedro disse: de modo algum, Senhor, permitiremos isso, Senhor? Ou seja, impedir que se cumprisse as Escrituras, porque ele ali seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Era necessário ter uma morte, e morte de cruz, como estava escrito. Então, o que Jesus disse? Afasta de mim, Satanás, na boca de Pedro. Quer dizer que o diabo, entre os discípulos, falou com Jesus através da boca de Pedro. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Evite estar citando constantemente o nome deste ser, pessoal. Fale de Deus, fale de Jesus, ore para vencer tentações, e Deus estará sempre do vosso lado e na sua proteção. Tchau, pessoal. Um abraço a todos.